Primeiro a gente tem aquela ideia, né, romântica sobre o empreender, que vai dar tudo muito certo, e daí a gente começa a se provar e a testar muitas coisas. E as experiências vão acontecendo, resultados vão sendo colhidos, e a gente vai entendendo que o empreender é o dia a dia, é estudar, é entender que você só consegue empreender se você entregar uma solução para alguém que tem algum problema. Mas se a gente não estiver aberto a erros, a evolução, a melhoria contínua e até mesmo fracasso, erros, né? Não chama de fracasso, acho que pequenos erros que isso te fazem crescer como profissional. Então, eu acho que dá para pensar em inovação sem pensar em erro. Nós sempre estamos representando nossa empresa, sendo ela nossa ou não. Então, sempre que a gente se coloca em um meio digital, sempre que a gente se posiciona, a gente carrega toda uma responsabilidade, uma credibilidade também, né? Pelo que a gente faz. E impacta muito, né? Você vai contribuindo positivamente para que outras pessoas aprendam com você e comecem a te perceber como autoridade. Talvez você não seja hoje, mas o fato de você criar conteúdo vai fazer com que você estude mais aquilo para criar um bom conteúdo. Quando você cria um ambiente de inovação, que a gente atrai várias startups que têm essa cabeça, que têm empreendedores e empreendedoras, a gente também cria um pool de outras pessoas que estão sofrendo no mesmo momento que aquela empreendedora está naquele momento. Então tem mais gente para você trocar figurinha, trocar ideia, você aprende coletivamente mais rápido. Então o que eu vejo que acontece aqui em São José dos Campos, com toda a participação e todo o processo que o Pitch, né, desenvolve esse mercado para nós, isso deixa muito mais fácil a gente conseguir encontrar profissionais, atrair profissionais, para que a gente consiga gerar essas conexões e esses relacionamentos de forma que sejam sustentáveis para o meu modelo de negócio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Plank Talks, mais um episódio falando sobre educação. E hoje, dentro do cenário de educação, dentro do guarda-chuva, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Algo tão importante para o desenvolvimento econômico, social de uma região, de um estado, de um país. E para falar sobre empreendedorismo, a gente trouxe aqui um time de primeira qualidade. Vou começar quem está aqui do meu lado, o Rodrigo Sanches, que é CEO do grupo GS2 Marketing e Comunicação. A Karen Lin, que é sócia da empresa Hub 55, uma vasta experiência no mercado executivo e de negócios na área governamental. E o Bruno Constantino, que é CEO do grupo Oscar Calçados, um dos principais varejistas aí do Brasil, né, de calçados. Gente, obrigado por estarem aqui, obrigado pelo tempo de vocês. A ideia é que a gente converse um pouco com a nossa audiência para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, contar um pouco das histórias e a gente poder debater algo que é tão fundamental para a nossa sociedade. E assim, gente, eu já vou começar a jogar essa pergunta, vou pedir para a Karen começar. Primeiras damas. Karen, como é que você enxerga o que é e qual é o papel do empreendedorismo na nossa sociedade? Bom, obrigada pelo convite, uma honra estar numa mesa dessa. Para mim é um espetáculo, uma honra mesmo. Empreendedorismo é uma coisa que me toca. Então a gente vai falar sobre esse assunto e aí quando você fala assim, o que é e como, eu acho que é qualquer ação que você faça em prol do próximo, pensando em evolução, desenvolvimento humano. Eu acho que você empreender é justamente isso, não é só capital, não é só dinheiro, mas é ideias, é pensando no próximo, é pensando em impactar positivamente o mundo. Então, quando a gente quer fazer algum impacto, quer ter um impacto legal, pode ter certeza que a pessoa está empreendendo. Ela está empreendendo pensando no dinheiro, ela está empreendendo pensando numa ideia. Para mim, empreendedorismo é tudo. É como física, que está em todo lugar, né? É como a química, que está em todo lugar. Então, eu acho que empreendedorismo é a mesma coisa. É esse espírito que a gente tem, que a gente desenvolve, e muita gente já tem isso nato, né? De fazer essas negociações, de você impactar o próximo e fazer um bem mesmo para o mundo. Isso é, para mim, empreender. Rodrigo. Empreendedorismo, olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O empreendedorismo é uma coisa que nasce com a gente, né? Então, assim, desde criança, desde menino, eu sempre pensei, poxa, o que eu vou fazer? E como eu vou fazer isso? Primeiro a gente tem aquela ideia, né, romântica sobre o empreender, que vai dar tudo muito certo, e daí a gente começa a se provar e a testar muitas coisas.
E as experiências vão acontecendo, resultados vão sendo colhidos, e a gente vai entendendo que o empreender é o dia a dia, é estudar, é entender que você só consegue empreender se você entregar uma solução para alguém que tem algum problema. Então, quando a Karen levanta a bola falando assim, é pensar no outro, é entregar para o outro, essa é a ideia do empreender. Então, quando você pensa, aquela pessoa ou aquele grupo tem esse problema, eu tenho uma solução para entregar para ela? Então, assim, é isso que eu sempre fico dentro de mim, sobre o que é empreender. Então, eu acho que é um caminho interessante de a gente também colocar para pensar e para o jovem pensar também. Porque o jovem fica tendo muitas ideias, as ideias são legais, mas ele tem que colocar a problemática. Eu vou resolver qual problema com isso? Acho que... Bruno, quer complementar algum ponto? Seja bem-vindo. Então, André, prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo essa mesa aqui. Sempre bom falar do tema empreendedorismo, inovação, negócio. Eu acho que é mais um complemento mesmo, acho que é isso. Empreender, na minha visão, é realmente gerar valor, é entregar uma solução para alguém ou para alguma empresa. E para isso é realmente importante estar atento, né, ao que está acontecendo, quais são os desafios, né, que existem, os problemas, né, que acho que é dessa forma que, estando atento a esses comportamentos, é que aparecem as soluções, né, as ideias na qual o Rodrigo estava falando. Então, acho que realmente muita gente pensa em ter a ideia, em ter um negócio super lucrativo, super valorizado, mas está pouco preocupado realmente em resolver alguma coisa. Então, acho que para você resolver, primeiro você tem que encontrar o que é isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental aí do empreendedorismo. Nós quatro aqui, eu acho que nós temos histórias de empreendedorismo, histórias de algumas de não tão sucesso, algumas de sucesso, que é sempre, e é um pouco o que você colocou, né, Rodrigo? Eu acho que é o entendimento da dor, de um problema. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser um apaixonado pelo problema e não um apaixonado pela solução. Sim. Então, é este problema, isso que está impactando e que tem que fazer muito sentido com o nosso propósito. Sim. Eu, a vida inteira, eu sou de Belo Horizonte, eu vim para São José em 93, uma cidade que me acolheu com muito carinho, eu tenho uma paixão enorme pela cidade, vim fazer engenharia aqui e acabei ficando. E sempre trabalhei na área de educação. No começo, eu fiz processo de seleção para algumas empresas, até Embraer, empresas fora do Brasil. E eu falei, não, vou continuar dando aula. Eu comecei a dar aula por uma questão de ter um dinheirinho para poder sair com a namorada, não depender muito da família. E aos pouquinhos eu fui me apaixonando pela sala de aula, pelo processo de educação e por impactar a vida de quem estava ali na minha frente, dos jovens que estavam me assistindo e que de alguma forma se inspirava. Você falou assim, poxa, legal isso aí. Vou dar um espaço, a física é interessante, a matemática é interessante, vou dar um voto de crédito e quem sabe eu me apaixono por isso. E aí com o tempo, eu trabalhei 20 anos como executivo num grupo e eu não me imaginava empreendedor, apesar de ser. Porque a gente empreendia soluções para atender os clientes, você empreendia desenvolvimento de projetos, serviços, produtos, mas essa ficha não tinha caído para mim. Nunca ninguém falou para mim, o que é empreender, o que é resolver um problema. Para mim era natural, a gente tinha que fazer a empresa crescer, tinha que ter mais resultado, então você tinha que inovar, como você colocou, né, Bruno? É empreendedorismo e inovação. Até que chegou um momento da vida que falou assim, poxa, tem espaço para uma escola diferente em São José dos Campos. Vamos fazer um projeto diferente. Vamos entender o que existe mais moderno e contemporâneo em educação e vamos fazer uma escola onde um ponto fundamental que eu senti falta enquanto jovem, que é falar com esses alunos do que é empreendedorismo. Que é mostrar para eles que empreender é ler mais, empreender é estar mais atento ao mundo, empreender é estar mais aguçado ali a oportunidades, é ter disciplina de estudo, é ter disciplina para executar as coisas. Sim. E aí, Bruno, dentro desse contexto que eu trouxe, eu queria que você contasse um pouquinho essa trajetória sua da migração do esporte, que você foi um atleta de alto desempenho, você foi um atleta que performou, e aí num determinado momento eu falei, não, acho que eu vou assumir e vou desenvolver novas oportunidades de negócio. Como é que foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente, porque a Karen também tem uma história de empreendedorismo muito legal, igual o Rodrigo. Eu só queria fazer um parênteses numa fala sua que eu acho interessante esse ponto, né? Porque muitas vezes os colaboradores de uma empresa
eles estão ali e eles já são empreendedores, um intraempreendedor, né? Ele já está resolvendo problemas, ele pensa como dono, ele pensa como... Ele busca soluções, ele quer gerar valor para o cliente, ele quer... Ele é contra desperdício, ele quer otimizar todos os recursos da empresa, então ele já é um empreendedor. E muitas vezes ele não é um empresário, que é um dono de uma empresa, né? Então eu acho que isso as pessoas... mas eu quero ser dono do meu negócio. Tudo bem, tem vantagens e desvantagens, né? Mas você pode estar dentro da empresa e ser um empreendedor. Eu acho que esse é um ponto... É a postura empreendedora. É a postura empreendedora, né? Não é o empreendedor, não é o empresário, não é ser o dono ou não. Acho que esse é um fato relevante aqui, né? Mas respondendo já direto a sua pergunta, eu fui um atleta profissional, comecei muito cedo, né? Jogador de futebol, fui muito impactado aqui pelo São José, você sabe disso. Depois fui jogar nas categorias de base do Palmeiras, me profissionalizei no Palmeiras, passei 10 anos fora do Brasil praticamente, joguei em alguns clubes aqui, com 30 anos decidi parar e vim trabalhar no negócio da família, né? Meu pai já era um empresário já conhecido, a empresa já tinha um certo tamanho e nós estávamos começando a pensar em como é que vai ser a sucessão desse negócio, né? Então, tanto eu sou mais velho da segunda geração, então eu puxei um pouco, meu primo hoje trabalha na nossa construtora, meu irmão também está no varejo, e enfim, então fizemos toda essa entrada na empresa, né? Acho que passamos por mudou muito, né, o nosso negócio nesses últimos 10 anos, toda essa digitalização, e-commerce, as mídias, realmente eu já sinto que, acho que eu já estou ficando velho, já tem uma galera, né, de inovação vindo. Eu acho que o esporte, ele me moldou muito, em questão de disciplina, foco, superar os desafios. Eu sempre brinco que no esporte a avaliação de desempenho ela é praticamente de quarta e domingo, né? Eu brinco sempre com meu pai. Meu pai fala, na nossa empresa a avaliação de desempenho demora, você vê aí no futebol como é de quarta e domingo. O cara joga bem, é bem avaliado, joga mal, é mal avaliado. O técnico, então, nem se fala. Técnico, então, nossa senhora, 90 minutos, né? Então, o esporte me moldou muito, como eu estava me dizendo. Acho que eu trouxe características, né? Isso me formou. Acho que hoje a minha forma como executivo leva muito essas competências que eu acho que são parecidas, né? Do esporte, do mundo dos negócios. Então, a gente conseguiu, acho que, tocar muito projeto bacana com o nosso time nos últimos anos, criar alguns projetos de inovação. Eu acho que assim, a nossa empresa vem, né, num processo de sucessão bacana, e hoje estou voltando agora para o esporte, né, para o futebol, nesse novo negócio, numa outra postura, né, num outro momento, né, que é a SAF, né, do São José, que é um novo negócio, tentando aí, reativar o clube, levando uma atração para a cidade, devolvendo um pouco também para a sociedade, para a cidade, né, que nos acolheu há tanto tempo. Né? Exatamente. Então, é um novo projeto que realmente a gente está trabalhando muito para que isso dê certo, que a gente entende que a cidade merece e tem, assim, tem um lado social também, né, de introdução dos jovens nos esportes. Acho que tem muita coisa que dá para fazer aí nesse novo projeto. A questão do esporte, eu falo muito com os meus alunos, a gente tem muito aluno que é praticante, que é atleta cidadão, que pratica esporte. Eu falo que o esporte tem um dom de ensinar, porque se você vai mal, no dia seguinte você acorda e treina. Se você vai bem, no dia seguinte você acorda e treina. Isso. Então, assim, essa é a beleza do esporte. Você não pode ter muito tempo para nem se sentir por cima da carecia que fala, agora eu tô bem, porque você cai. Sim. E nem desistir porque você teve um dia ruim ou uma jogada ruim. Então, essa resiliência de estar ali sempre fazendo o melhor, esperando e trabalhando para conquistar coisas melhores, eu acho que você traz muito para os negócios. É parecido com a vida do empreendedor, né? Altos e baixos, vende todo, bem, vende mal. Russa, né? Exatamente. Você faz de tudo, né? Quando você está empreendendo, tem o seu negócio, você cuida de finanças, cuida de vendas, vende bem, vende mal, enfim. Então, eu acho que é bem parecido, né? Você precisa ser resiliente, precisa aprender a lidar com esses desafios, com derrotas, com vitórias. Trabalhar em equipe, eu acho que isso é realmente... Em equipe multidisciplinar, né? No esporte você trabalha com pessoas diferentes. Então, acho que são competências parecidas com as do empreendedorismo. Mas se a gente não estiver aberto a erros, a evolução, a melhoria contínua e até mesmo fracasso, erros, né? Não vamos chamar de fracasso, acho que é pequenos erros que isso te
te fazem crescer como profissional. Então, Não, eu acho não dá que para pensar em inovação sem pensar em erro. exatamente, senão eu não erro nunca, mas É. você também não faz nada de, né, que Sim. você gera. Exato. Então é complicado, né? Quem nunca errou, né? Então, eu acho que Eu- esse é um ponto importante, porque também tem gente que tem medo de errar. E às vezes o líder maior não se libera, permite. não se permite. Olha, tem uma máxima, né? Erre rápido e erre mais barato Você possível. falou isso pra mim É. quando a gente começou a se Erra aproximar. rápido. Você Erre erra muito e Eu erre falo rápido muito, e né? pequeno, E né? rápido e pequeno. Não vai errar quando você já Já é alcançou maior, o né? topo, né? A questão da autonomia, né? O Daniel Pink, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que são 3 características que motivam uma pessoa no dia a dia, né? Que é o propósito, então você tem um alinhamento de propósito, então ele tem que estar numa companhia que ele perceba que aquilo ali faz sentido para ele, que vale a pena acordar cedo e ir trabalhar. Sim. A busca da excelência, ou seja, todo mundo quer fazer bem feito, então o prazer de fazer bem feito é fundamental. E o terceiro, que é a autonomia de poder desenvolver pequenos projetos ou grandes projetos, mas que ele possa decidir como que ele vai gastar o tempo dele. Eu acho que esse é um ponto fundamental, Sim. porque na hora que você faz microgerenciamento de time, fora que você não está fazendo nada, porque você está gerenciando cada um ali no dia a dia, e ao mesmo tempo você não está deixando ninguém criar, porque você está microgerenciando. Então essa questão de ter um propósito, uma busca pela excelência e autonomia, são 3 pilares que eu considero fundamentais aí para qualquer time. E aí, voltando um pouco, gente, porque lembra que a gente está trazendo a questão do empreendedorismo muito voltado também para o jovem. E eu queria voltar um pouquinho para esse jovem que hoje... Porque eu sou privilegiado de conviver com crianças de 12 a 17 anos todos os dias. Então, são 800 crianças circulando no dia a dia e eu os recebo na porta da escola todos os dias de manhã cedo. O Rodrigo é testemunha disso, e a Karen também. Isso é E sensacional. eles têm Inclusive na chuva. Inclusive na chuva. Tem guarda-chuva, Vamos gente. marcar que é inclusive na chuva, que eu acho isso sensacional. Eu tenho essa mania, porque eu acho, Bruno, que receber os alunos na escola, os pais estão entregando pra gente o que tem de mais precioso. E ali a representação que eu tô ali, e eu tenho outras coisas para fazer, mas eu priorizo estar ali, é simbolizar que tá sobre minha guarda. Então deixa aqui comigo que eu vou cuidar dele nessas 6, 8, 10 horas que eles passam aqui na escola. E eles fazem filinha pra fazer assim. E eles vão me orientando. Demais. Eu sou muito feliz, né? Porque é muito gostoso. E esses jovens, eles têm um monte de sonhos. É muito legal, porque eles sonham. Ontem eu estava conversando com uma moça que está na 1ª série e ela falou assim, André, eu gosto muito de matemática, gosto muito de física, então até mês passado eu pensava em fazer engenharia, mas meu pai viaja muito pelo Brasil e ele é militar e eu tive a oportunidade de ver muitos médicos em áreas muito longínquas do país cuidando de pessoas. E eu descobri que eu tenho paixão por cuidar de pessoas, então acho que eu vou fazer medicina. E ela, do jeito que ela falou, eu virei para ela e falei, moça, a senhora me emocionou agora, porque do jeito que ela disse, minha paixão é cuidar de pessoas. E aí esse é o sonho dela, então ela quer fazer medicina e fazer pediatria. E eu brinco que os sonhos nessa idade são meio voláteis, né? Então ela queria engenharia até o mês passado, agora é medicina. Pode ser que daqui a 6 meses ela enxergue outro propósito. São muito jovens. Mas como que a gente traz para esses jovens? Como é que a gente fala com os pais que estão assistindo a gente e com esses jovens que estão nos assistindo? Como é que a gente não mata essa veia empreendedora neles? Como é que a gente aflora essa resiliência, essa vontade de fazer, essa possibilidade de errar? Porque a gente vive numa sociedade que parece que perdoa pouco o erro, né, Bruno? Verdade. Parece que erra, toma cacetada. Como é que a gente enxerga o erro com responsabilidade? As pessoas erram e tem que ter consequências do erro. Mas como é que a gente faz para fazer esses meninos se sentirem cada vez mais competentes? E o que vocês enxergam? Que Eu acho ações que que a gente pode fazer? estimula. Quanto mais a gente conversa com o nosso filho, quanto mais momentos que a gente olha nos olhos mesmo e deixa ele falar sem julgamento, essa é a parte, eu acho que mais difícil. Porque um dia ele vem e fala, eu quero ser engenheiro, adoro matemática. Outro dia, olha, me dei mal em matemática, eu acho que é por isso que eu não posso ser engenheiro. Aí eu falei, pô, mas só por causa de uma nota, né? Não falo só por causa de uma nota. Fico ouvindo, né? E por quê? Por causa dessa nota e tudo mais. Isso, Provocar reflexão, né? provocar. E isso é tão interessante. A gente vai lendo livros, né? Vai estudando como ser pais, né? Deveria ter quem lançar esse livro
vai ficar milionário. Milionário em todas as línguas. Então, assim, mas a gente vai estudando, vai lendo e tudo mais. E, assim, um dos livros que eu li foi justamente isso. Provoca, mas deixa ele falar, né? Então, você provoca não a ponto de que ele sinta que está sendo testado. Estimular a criança a falar, estimular o jovem a falar. E é um sacrifício, porque quanto mais velhos eles vão ficando, né? Eles vão entrando ali na adolescência, eles vão falando menos alguns deles, né? Eles precisam de reforço positivo, cara. Uhum. Eles precisam de... É isso aí. Ó como é que você pensou. Eu acho que o reforço positivo é algo muito importante, complementando essa escuta. Que é, cara, legal, continua pensando, e tá tudo bem. E vamos, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente vai fazendo faces mesmo. Nossa, não acredito. Aí ele falou assim, por quê? Isso é muito louco? Não, tô achando o máximo. E aí a gente vai conversando. Mas eu acho que, assim, eles têm muita ideia. E hoje em dia, eu vejo muitos pais falando assim, você é louco, né? Eu ouvi outro dia uma amiga, né? O filho falou assim, eu acho que eu vou querer ser músico. Ah, tá. Então, eu vou ter que pagar a vida inteira, né? As tuas contas, né? Aí eu falei, gente, não fala isso não. Vai que ele vai ser um Bob Dylan, sabe? Ele pode ser. Poxa, não faz isso não. Ela falou assim, pô, gente, vamos cair na real aqui, né? Vamos estimular. Estimula o que ele quer, porque daqui a pouco ele vai mudar mesmo, Esse sabe? Eu acho que é Deixa um ele ponto falar. importante. Eu acho que a gente... Eu tenho filhas pequenas ainda, né? 3 anos, mas são gêmeas. Mas, indo nesse caminho que você falou, eu acho que a gente tem que entender que os nossos filhos, que cada pessoa tem que construir a sua história. Claro que, né, você vai dar todo o apoio, você vai acompanhar, vai direcionar, vai corrigir, vai dar reforço positivo, mas, né, nós temos que, eu acho que, dar essa certa liberdade para que cada um conquiste e tenha a sua história. Né? O meu exemplo, fui jogador de futebol, na minha família ninguém foi. Se meu pai lá com 15 anos poderia ter me podado facilmente, falando, moleque, você vai estudar, você não vai para São Paulo estudar numa escola lá que eu não conheço muito bem, eu tô aqui trabalhando em São José, eu tenho minhas lojas agora, tô crescendo, não. Poderia ter me cortado, não, deixou eu ir. Poderia ser que eu não virasse nada, entendeu? Mas eu ia perceber isso. Não ia ter conseguido, ia ter tentado, mas não ia ter conseguido e tudo bem. Entendeu? Porque pelo menos eu ia ter... E eu tenho um monte de amigo que, meu pai não deixou. Meu fica pai... frustrado, né? Que é a história do menino que você falou do cantor. É. Às vezes o menino pode ter um grande potencial, se não tiver também, ele vai entender que ele não tem. Deixa ele entender. Olha entender. Eu acho que esse é um ponto... Que às vezes a gente nós queremos que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. Aí é um pouco complicado. Aí qual a chance dessa pessoa ser frustrada na vida? Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente recentemente. Nós temos o irmão dele está aqui hoje com a gente, ele já se formou. E esse jovem, há 3 anos atrás, quando ele estava na 3ª série, ele falou assim, eu quero fazer cinema. E cinema no Brasil não é uma carreira tão simples, tão fácil. Talvez o pensamento da mãe lá do músico. Sim, pelo né? amor de Deus, Aí vamos assim, lá, né? Vamos pagar a tua conta. Aí ele foi fazer um summer em Nova York, na Broadway, com a equipe do Hitchcock. Uau! Para falar sobre cinema. E o pai um pouco apreensivo, porque o pai falou assim, cara, acho que ele gosta de cinema, mas não é para seguir a profissão. Mas o pai bancou. Você quer cinema? Vamos pagar um summer. Passa 2 semanas lá em Nova York para você ter uma noção do que é. Ele voltou, e o pai apoiou. Ele voltou e falou, não, cinema para mim é hobby. Eu quero fazer direito, mas eu vou ter o cinema como um hobby, uma paixão, mas vai ser algo paralelo. Quero fazer direito. Talvez se o pai tivesse vetado, até por uma questão da adolescência, o menino... Não, vou fazer cinema. Mas, não, beleza, quer ver cinema? Vai lá ver se você gosta. Isso. Sente, experimenta. Ele voltou, como você mesmo disse, e se julgou, falou, não, achei legal pra caramba, foi uma baita experiência, mas é um hobby. Eu quero fazer direito. Tá fazendo direito na USP hoje, fazendo no São Francisco. Sensacional. Feliz. E o cinema para ele é um grande hobby. Eu acho que se bobear em algum momento da vida, ele vai dar um jeito de trazer o cinema para a vida dele. Mas é a liberdade de, vai, cara. Vai ver se o cinema é a sua praia. É muito legal isso. André, é muito doido, porque eu tava com meu pai esses dias, né? Agora a gente toma chopp junto, né? Depois dos 40 você pode tomar chopp junto com meu pai. Eu falo assim, pô, quando é que eu vou poder tomar um chopp junto com meu pai, né? Pronto, agora. E aí foi muito interessante que ele falou assim, por que você tá aí toda rindo à toa, toda rindo fácil e tudo mais? Eu falei, pai, pois é, aí consegui mais um cliente.
E aí ele falou assim, do quê? Como assim, cliente? Você tá na prefeitura, você tá no TI, e aí? Aí que eu contei pra ele. Falei, pai, lembra que eu queria fazer marketing? Aí você falava, putz, não, tudo bem, né? Lá vou eu pagar teus boletos. Uma filha queria jornalismo, a outra, né, queria criar e tudo mais. E aí eu falei assim, não, pode deixar. Eu saí do odonto, porque eu queria fazer odonto. Falei, não, mas pode deixar. Uma coisa ficou mais importante pra mim em certo momento ali, que eu via que a nossa vida, a minha vida com a minha irmã, a gente ficava assim, os negócios dos meus pais iam muito bem, a gente ia para a melhor escola no Rio de Janeiro, depois nós nos mudamos para Curitiba, e a gente ia para a melhor escola, estudávamos lá com todo mundo muito legal e tudo mais, o negócio ficava ruim, lá ia a gente para uma escola municipal ou estadual. Aí era um choque para mim. A minha irmã achava aquilo um barato, achava toda aquela coisa um barato, e para mim aquilo era uma disfunção. E aí, quando chegou nessa altura dos 19 anos, né, depois que eu fiz o meu intercâmbio também nos Estados Unidos, voltei com a cabeça completamente diferente. Falei, não quero mais ser dentista. Meu pai, ele falou, bom, é agora, morro. Eu não acredito. A vida inteira eu pensei que você seria dentista, né? Eu já estava achando que você ia ter um consultório, teu tio já ia te dar uma consultório. E agora você vem em volta toda doida. O que os Estados Unidos fez com você, né? Eu falei, não, eu não quero ser dentista porque eu acho que dentista não vai me deixar rica. E eu queria ser rica. Não consegui até hoje, mas tô aí, né? Agora eu entendi. Aí eu mudei o conceito de riqueza, que é muito mais fácil, né? Ser rica é outra coisa, não é ter dinheiro, não é mesmo? Aí eu mudei meus valores, mas hoje eu sou rica, né? Na minha cabeça eu sou rica. Então, por quê? Porque eu faço o que eu gosto e trago valor, e levo valor, entrego valor e faço alguma coisa diferente no mundo. Então, mas aí no fim, eu falei pro meu pai, não, deixa eu fazer administração, porque eu entendi que aí eu vou poder jogar em várias posições, como no futebol, né? Mas assim, aí eu vou poder jogar em várias posições, deixa eu fazer administração, que é uma coisa meio... Mais coringa. É bem mais coringa. E ele falou, nossa, ufa, graças a Deus, você continua minha filha inteligente, né? Coitada da minha irmã, tomara que ela não discute isso. Mas ele tinha esse negócio. Ah, essa é porque eu sou a mais velha, né? Então tinha toda aquela expectativa em cima do mais velho. E aí ele falou assim, não, mas tudo bem. E aí, você largou esse negócio? Mas eu vou fazer administração e eu queria marketing. Filha, volta, administração, só administração. No dia que eu estiver bem, eu vou pro marketing e ainda vou fazer um curso de psicologia. Ai, menina, nossa senhora, e agora que eu tô com marketing? Ele falou, mas não é que a menina conseguiu, né? E por isso que eu tô rindo à toa, porque eu encontrei um negócio que eu já sabia que eu era apaixonada, né? E eu faço assim, é meia-noite, é 1 hora e eu tô lá fazendo. É diferente, você encontra simplesmente o que você é apaixonado. É diferente, é uma coisa assim que não dá para explicar. É só realmente tendo e conseguindo, né? Mas para isso eu precisei aprender uma coisa, pegar uma coisa, conseguir conquistar uma coisa que eu queria muito. A estabilidade, né? Uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional. Alcancei, agora eu vou voar. Nós sempre estamos representando nossa empresa, sendo ela nossa ou não. Então, sempre que a gente se coloca em um meio digital, sempre que a gente se posiciona, a gente carrega toda uma responsabilidade, uma credibilidade também, né? Pelo que a gente faz. E impacta muito, né? Você colocou uma palavra importante, né? Que é credibilidade. Acho que isso hoje é fundamental nas redes sociais. Sim. Como é que você vê isso, Kiso? Você falou, Fabi, de empresas. Na prática, todos nós somos uma marca pessoal. Isso. E aí, para quem não tem empresa, mas obviamente quem está empregado, dentro das mídias sociais tem o seu pessoal e o seu profissional unificados. Então, todo mundo que vai procurar hoje recrutar vai olhar a sua mídia social e vai ver quem é você de fato, seus valores e, obviamente, sua credibilidade. A credibilidade hoje ela vem muito em cima do que é o capital social. E aí, esse conceito do capital social está atrelado à moeda social. Então, dentro da mídia social, todos nós somos uma marca pessoal. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, para quem está empregado, para quem está procurando emprego, pode ter certeza, né? O recrutador vai entrar na sua mídia social e vai olhar os seus valores, com quem você está relacionado. E se você cria conteúdo, hoje criar conteúdo é muito importante nas mídias sociais, porque isso faz com que você ganhe uma moeda social. Essa moeda hoje, de fato, é o que faz as pessoas terem mais influência dentro desse ambiente, desse ambiente tão dinâmico. Mídias sociais são sociais, por sua vez, né? Isso pressupõe conversas, pressupõe que a gente ou entra numa conversa ou cria uma conversa. Então, muitas vezes, quando a gente fala de influência, ou você entra nas tais trends, que são as conversas existentes, ou você cria conversas, que é mais difícil. E
de alguma forma, conversas positivas. Você pode criar uma conversa negativa quando você entra numa polêmica, geralmente políticos ou pessoal aí de futebol, qualquer coisa assim, né? Então, realmente, as mídias sociais hoje são, de fato, o maior veículo para criar influência em torno das pessoas por conta dessa moeda social que hoje se chama conteúdo. E essa influência, Kiso, ela é uma influência no sentido de vender um produto ou vender um conceito, ou vender uma ideia. Sim. E isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. E a gente viveu, talvez o ano passado, um exemplo muito forte disso da polarização política, né? Então existia o lado A, o lado B, e se vendiam conceitos de A ou de B. A ideia era tentar angariar seguidores para que esses seguidores gerassem a sua moeda social, né? E como é que você enxerga esse risco da venda para o bem ou para o mal? Como é que funciona isso? Hoje o mundo é polarizado e, obviamente, todo mundo dentro das mídias sociais tem poder de voz e tem suas opiniões. Esse foi o maior advento, na minha opinião, das plataformas de mídias sociais. Foi dar poder, vez e voz para as pessoas. Tá. Antigamente a gente não tinha esse tipo de canal e agora a gente tem. Então é super benéfico e positivo que todo mundo tenha esse canal para poder se expressar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os algoritmos que tentam vetar fake news, que tentam vetar algo que é difamatório, que tentam vetar coisas que realmente ferem a moral, que aí é o moral universal. Perfeito. E aí todas as plataformas já têm sistemas e configurações que empoderam as pessoas a determinar palavras-chave que não quer que ninguém comente nos seus posts para que aquilo nem desperte algum problema mental. Muitos creators, influenciadores que se envolvem ali em algum tipo de polêmica e tem muitos haters, eles já podem configurar hoje as palavras-chave que eventualmente o Instagram nem vai mostrar aquele comentário, então ele fica um pouco mais tranquilo em relação àquilo que está acontecendo. Ele nem vai olhar, nem vai ler, né? Já há um veto. Então esse trabalho está sendo cada vez maior das plataformas em tentar reduzir os problemas relacionados às opiniões. Mas, ao mesmo tempo, chega o Elon Musk, compra o Twitter, transforma em X, com a proposta de não ter nenhum tipo de filtro, de fato. Não ter nenhum tipo de veto. E ser uma das primeiras plataformas onde todo mundo pode se expressar livremente. Eu não sei o quanto que isso é positivo, de fato, porque a gente estaria aí caminhando para uma tendência de descentralização real, que é uma das maiores tendências que é a Web3, onde a gente está falando de uma web descentralizada, onde o dado é seu e você pode até migrar de plataforma e carregar todos os seus seguidores. Porque hoje você está no Instagram, está no Facebook, mas você está de aluguel. Você está dentro das políticas que aquelas plataformas estabelecem. Se você sair portabilidade, como se fosse a portabilidade. Banco. Eu estou no banco X e quero ir para o banco Y. Exato. Na telefonia A, telefonia B. Eu faria isso nas redes sociais. A ideia da Web3 ser descentralizada é você poder fazer esse tipo de portabilidade e levar os seus dados e os seus seguidores juntos. Porque hoje você não é dono de nada. Então você gera conteúdo para o YouTube, para o Instagram, e em tese, o mero cidadão não ganha nada com isso. Quem ganha são os executivos lá e os acionistas. Então, o fato é, a ideia do Elon Musk é tentar criar uma web mais descentralizada a partir do X, o que vai inflamar um pouco mais, na minha opinião, toda essa situação que a gente colocou aqui, de opiniões diversas e polarização e tudo mais, que já acontece no Twitter. Ele já é a casa, né, de muitas polêmicas e de muitas crises, mas ao mesmo tempo é o que chama mais atenção, gera mais engajamento. E, obviamente, quanto mais pessoas estão lá dando atenção para aquele canal, mais anunciantes o Twitter, o X, tem. Consequentemente, mais receita ele vai ter. Tem um modelo de negócio ali por trás, né? Mas, realmente, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, porque todo mundo pode falar o que quiser, mas, ao mesmo tempo, as plataformas, como eu havia dito, eles estão cada vez mais vetando automaticamente isso com inteligência artificial, e por isso que tem muitos perfis que hoje têm certos bloqueios, suspensões temporárias, não conseguem postar por 15 minutos, 1 hora, ou chega até ser mesmo bloqueado para sempre. Definitivamente. E o que eu posso trazer aqui em relação ao jornalismo é que antigamente você tinha veículos com uma linguagem mais isenta, né? Pelo menos uma tentativa de parecer isento. E diferente dos Estados Unidos, sempre teve o veículo de direita, o veículo de esquerda. E eu percebi nos últimos anos que foi o tempo dos veículos se posicionarem, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu penso isso, eu penso aquilo. E eu ainda resisto muito a isso, né? Eu sigo numa linha isenta, sim.
e eu recebo feedbacks positivos dos meus leitores, sim, de dizer obrigada por trazer a informação de uma maneira neutra. É possível, por meio da linguagem, você trazer de uma maneira neutra. Nos comentários, você deixa que a coisa aconteça. Um vai dizer que é legal, outro vai dizer que é ruim, mas é super possível. Você simplesmente comunicar e informar, sem colocar juízo de valor. Porque a internet realmente está muito inflamada. Eu percebo isso quando eu vou publicar uma notícia, seja de um acidente, seja de qualquer fato. A palavra que você usa, o tom que você usa, é o que você vai sentir ali nos comentários. Então, se você propaga isso de uma maneira mais sensacionalista, você gera nas pessoas sentimentos de revolta, você gera comentários negativos e mais agressivos também. Enquanto você tenta trazer aquele assunto, um acidente, com um pouco de empatia, você também percebe isso refletido nos comentários. Hoje mesmo eu estava lendo na revista Urbanova um acidente que teve na Lineu de Moura, e que um carro capotou, uma coisa assim, né? E a notícia traz um olhar assim, aconteceu um acidente, não teve bloqueio da estrada e as pessoas estão bem. Tá tudo bem. Não houve assim, nossa, mais um acidente. Ou não teve assim, olha, como as pessoas são irresponsáveis. Às vezes uma palavra... Então, exatamente isso. foi isso que eu tentei, porque assim, eu estive lá e eu conversei com o rapaz. É um pai de família, estava com um garoto de 4 anos, com autismo, levando o menino para a escola. Ali ainda o trânsito está um pouco confuso, por algum motivo houve a colisão, o carro dele capotou, ele estava ali extremamente... Então, se eu trago isso de uma maneira muito pesada, os comentários também são. E ali você percebeu as pessoas comentando o quê? Olha a importância da cadeirinha, porque eu fiz questão de dizer que o garoto estava na cadeirinha de cinto de segurança. Que bom que tá todo mundo bem. Então você consegue coisas positivas por meio da comunicação. Você consegue trazer um olhar de mais tolerância e menos irritabilidade, né? Que é como se, poxa, o acidente me gerou um transtorno. Não, aconteceu um acidente e que bom que as pessoas não se machucaram. Vamos focar que tá todo mundo bem. Mas o problema é que muitas vezes isso não gera engajamento. Sim. E esse é o problema. Porque na prática, muitas vezes, sejam as redações ou sejam as pessoas, elas estão atrás do engajamento por engajamento. É o por engajamento. Eu quero fazer a trend da Barbie porque eu quero engajamento. Vou colocar uma headline mais polêmica por engajamento, porque senão você não atrai atenção, e não atraindo atenção, você não tem alcance e também não tem comentários. E como eu falei da moeda, essa moeda ela tá muito forte de fato, assim, quando a gente fala nesse capital social, né? Então as pessoas, elas querem engajamento porque elas querem ser mais famosas, mais conhecidas ou ter mais atenção. Então hoje a disputa pela atenção é muito grande. Tem muito conteúdo sendo criado. Como é que você se destaca entre os conteúdos criados? São milhões de posts feitos por segundo. Como é que você entra naquele que é escolhido pelo algoritmo para aparecer para as pessoas? Então, se você não é polêmico, se você não faz uma headline X, ou se você não entra na trend, provavelmente você não vai chamar tanta atenção assim. Mas tem como fazer. E aí que entram as lógicas e as técnicas de comunicação que servem para tudo na vida, tanto para networking, relacionamento, mas também para criação de conteúdo, para que você consiga atrair o olhar para algo positivo e não precise se vender, vamos dizer assim, dentro desse contexto, né? Mas eu acho que a grande diferença, Rafael, tá no público que a gente atinge, né? Eu falo com uma comunidade específica, eu não sou um veículo de massa. E eu percebo que nos grandes veículos, hoje é assim, simplesmente o título... Link na bio. Eles querem o quê? Te mandar para o site para gerar acesso para faturar. Então, ele não entrega muita coisa. E você vê, assim, a galera revoltada nos comentários, tipo, cadê a notícia, né? E sempre tem algum que vem, traz a notícia e coloca nos comentários, né? Então, eu não dependo disso. Mas a massa, os grandes veículos, sim. Então, é muito comum hoje você ver isso. Principalmente notícias aí do mundo dos famosos, né? Sandy e Lucas se separaram, detalhes no bomba, né? Você lança aquilo, a pessoa fica curiosa, extremamente curiosa, e ela tem que acessar teu site ali para ler. E a gente já, por ser uma coisa bem segmentada, específica, a gente já entrega ali esse conteúdo na publicação. E também recebemos feedback de obrigado por trazer todas as informações aqui. Né? Você dá uma notícia que vai ter um evento, mas para a pessoa saber onde é o evento, ela tem que entrar no seu site. Então, como eu trabalho com um nicho ali mais específico, eu já entrego isso. E eu utilizo outras ferramentas para levar o acesso para o meu site.
Isso tem a ver com posicionamento, né, Fabi? Sim. Então, assim, você tem um posicionamento muito claro para a revista. Sim, sim. E aí, isso vale para todo mundo. Quando você tem clareza do seu posicionamento, você vai por uma linha e você tem consistência nessa linha. E tem muita gente que não sabe qual é o seu posicionamento, na verdade só quer o engajamento, então vai atrás do engajamento, não tem a consistência. Só fica caçando polêmicas, né? E eu queria trazer, eu acho que vocês estão falando faz muito sentido e é muito correto, mas eu queria tentar trazer um pouquinho também para o universo dos alunos. Por exemplo, a gente vê hoje os alunos muito engajados na rede social. Então, no TikTok, no Instagram, no feed do Instagram, no feed não, nos stories ali, nos shorts lá do YouTube. Então, é o vídeo, é o videozinho curto, é o que tá na moda, é a tendência e é rápido, né? Você vê os dedinhos sempre muito acelerados. E ao mesmo tempo que eles consomem muito isso, e a gente já trouxe aqui neurocientistas, trouxemos psicólogas, psicopedagogas, que isso são caminhos mais curtos do cérebro, ele entra num módulo automático, gasta pouca energia, e aquilo é uma tendência, e ele passa facilmente 1 hora ali. Ele também posta muita coisa nas redes sociais. Eu vejo muitos alunos que têm um feed lá zerado, mas ele posta muito story, porque no dia seguinte aquilo lá já virou passado. Ele não guarda. Os adolescentes, eu falo, por que o feed de vocês é assim? Eu pergunto, o feed "Por é que que zero. O feed não tem nada. Tem uma ou outra foto, assim, muito significativa para eles. Talvez 2, 3, né? E vazio. Mas como é que vocês enxergam o poder que essas redes sociais têm perante esses jovens, perante os influenciadores digitais exercem neles, e como que eles usam as redes sociais para gerar notoriedade para eles? Porque eu também vejo que eles querem mostrar o lado bom da vida. É o final de semana que eu estava na praia, é a comida legal que eu comi, é o momento que eu me diverti com fulano, é um recorte da vida de bons momentos. Como é que você enxerga isso? Vamos colocar então nesse contexto aí para os alunos, né? Então você que é aluno, está nos escutando e nos vendo, você precisa o quanto antes se posicionar como autoridade em alguma coisa, para que você comece a construir valor em cima da sua marca pessoal. Bom, pega em primeira coisa aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma habilidade, um seu talento. Achar o seu talento principal, você pode começar a falar sobre aquilo, ensinando as pessoas sobre aquilo que você sabe. E assim, você vai contribuindo positivamente para que outras pessoas aprendam com você e comecem a te perceber como autoridade. Talvez você não seja hoje, mas o fato de você criar conteúdo vai fazer com que você estude mais aquilo para criar um bom conteúdo. Porque você vai ter aquele medo inicial de ser julgado, de não saber o que você está falando. Então é natural, quando você quer falar sobre algo, você vai buscar entender mais sobre aquilo antes de falar. É como numa prova, você vai estudar antes de ir para a prova. Então ele vai te forçar, só esse processo de criar conteúdo já vai te forçar a estudar mais, vai te forçar a ir atrás. E se você gosta daquilo que você vai falar, você vai fazer isso com prazer. Você vai ler mais livros, vai ir atrás mais de informações. E as pessoas vão começar a te consumir, vão começar a te olhar, falar, caramba, esse cara aqui conhece muito sobre isso, essa menina conhece muito sobre isso. Tem uma razão para te seguir. Então você sai dessa bolha sua do círculo pessoal, de amizade, de familiares, você começa a atingir pessoas novas. Fazendo o uso de Reels, por exemplo, no Instagram, ou de TikTok, ou de Shorts, cujo algoritmo foi pensado de fato para entregar o seu conteúdo para pessoas novas. Só que o formato ele é muito propício quando você ensina alguma coisa, quando você cria um conteúdo útil, um conteúdo de valor. E ele precisa postar com regularidade para que isso tenha significado? Exatamente. Então, assim, para que você se torne uma autoridade, a minha maior recomendação é 3 coisas muito importantes para você fazer, para você se tornar uma autoridade nas mídias sociais. Primeiro, escolher um subnicho de um nicho. Vou explicar. Subnicho de um nicho. Vou explicar. Vamos supor que você goste muito de futebol. Tá. Vou falar de futebol. Quantas pessoas hoje falam de futebol no país? Muitas. Pô, então vai pro nicho da categoria, que é o futebol. Qual que é o nicho? Eu vou falar de futebol feminino. Vou falar de futebol X ou Y. Pô, você já desceu um nível. Mas ainda tem bastante gente que fala sobre futebol feminino. Você pode descer mais um nível ainda, que é o subnicho do nicho. Aí eu vou falar da dieta ou do treinamento ou... Enfim, você pode escolher algum assunto muito específico e começar a falar sobre aquilo. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é frequência. Você precisa postar com regularidade. As mídias sociais, elas são sociais, são conversas, como eu falei. Então você precisa estar o tempo todo criando conversa ou participando de conversas. Não adianta de vez em quando você aparecer por lá. Porque o algoritmo, ele olha sempre os últimos 7 dias. Principalmente no Instagram. Ele olha os últimos 7 dias. Se você ficou mais do que 7 dias sem publicar,
provavelmente o seu alcance vai ser diminuído, o seu engajamento vai ser diminuído, porque eles não percebem você como um perfil relevante para dentro da rede. Ele vai te entregar só para aquela sua bolha, mas não vai te expandir. Terceiro ponto é consistência. Desculpa, a regularidade é diária ou mais do que diária? Diária Diária. é ótimo. Uma vez por dia. A grande maioria já não faz diariamente, faz de 2 a 3 vezes por semana. O diário é o que vai acelerar o seu processo. Acelera o processo de aprendizagem. Então, sabe aquela máxima? É melhor qualidade do que quantidade? Nas mídias sociais, qualidade é bem subjetivo. Eu não estou falando de qualidade, porque muitas vezes você pensa em qualidade qualidade estética. E na prática, a qualidade estética na mídia social não é o que vinga. Você, de fato, pegar a câmera e fazer algo mais caseiro, vai ter até mais resultados do que fazer algo muito editado, muito hollywoodiano. Então, qualidade na prática, você precisa se ater à relevância do conteúdo. Você está passando um conteúdo de valor, um conteúdo útil para alguém, vai ajudar alguém na sua profissão, na sua carreira, na sua empresa, vai ajudar alguém a economizar tempo, vai ajudar alguém a economizar dinheiro, é intelectualmente interessante? Isso é o que é qualidade, vamos dizer assim, tirando a parte estética. Mas o fato de você fazer todos os dias vai fazer você aprender mais rápido. Porque nas mídias sociais, aquilo que você acha que vai dar certo, nem sempre vai dar certo. Quando você publica, aí você está no campo de batalha, e aí é a hora da verdade, né? Aí você olha lá, nossa, quantos likes deu, quantos comentários deram, olha o alcance, e muitas vezes você vai vendo que vai funcionando. Poxa, sempre que eu falo sobre isso, como você até comentou há pouco, contar histórias. Sempre que eu conto histórias tem mais engajamento. Então você fez uma observação a partir de dados. E isso que é o mais interessante quando você tem uma regularidade em termos de quantidade. O terceiro ponto é consistência, que é você falar daquele assunto do subnicho e não ficar dando tiro para tudo quanto é lado. E esse é a armadilha. Consistência e persistência, né? Vou continuar insistindo ali até que a coisa dê certo. A consistência é assim, eu vou escolher falar sobre esse assunto. Por mais que surja a trend da Barbie, eu não vou entrar na trend da Barbie. Eu vou continuar falando do meu assunto. Porque quem não tem consistência acaba tentando falar de várias coisas. Eu falo de gastronomia, eu falo de lifestyle, falando para os alunos aqui, né? Geralmente os alunos vão por esse caminho. Eu vou falar de gastronomia, eu vou falar dos restaurantes, eu vou falar das baladas. Aí eu vou falar, bom, você não é uma revista. Se você escolher, né, de fato, um subnicho, vai ser mais fácil crescer dentro das mídias sociais, ser percebido como autoridade, o que vai te abrir várias portas nesse mundo digital para entrevistas, para ser convidado para podcasts, para de repente fazer alguns outros trabalhos. Agora, eu acho legal trazer aqui também, né, a questão da maturidade. A gente está falando de crianças, de adolescentes, e a expectativa que tudo isso causa, né? Nós sabemos, né, nós adultos publicamos e a gente tem essa questão, deu o resultado, não deu, gostaram, não gostaram. Agora, a maturidade que essa criança, esse adolescente precisa ter quando ela decide, eu vou ser criador de conteúdo, eu quero produzir isso é muito sério, né? Porque isso pode gerar sérias consequências e não vai acontecer uma mágica. Né? Às vezes acontece de algo viralizar e tal, mas nem sempre isso acontece, então é a constância, então tem que ter paciência, talvez vai ter 3 likes, vai ter 10, vai ter 50, vai chegar num ponto que a coisa vai acontecer. Agora, ele precisa estar muito consciente de todo esse processo. Que eu acho que tem isso que você colocou, que é o se buscar ser uma autoridade, ser uma referência em determinado assunto. Eu tenho aqui no colégio alguns exemplos que eu lembro aqui. Nós temos uma aluna que fala sobre literatura. Então ela pega os livros que ela leu e ela, 2, 3 vezes por semana, ela comenta o livro. Então ela fala sobre o livro, ela fala o que ela sentiu no livro, ela faz observações, ela faz recomendações. E eu gosto muito de ver esses conteúdos dela, porque eu vejo que tipo de literatura o jovem hoje está fazendo sentido. Então, eu a acompanho porque é legal ver ela falando sobre os livros. Eu vejo outros alunos, aí não é bem a minha intenção, mas eu vejo falando sobre maquiagem. Então, elas vão lá e falam sobre como se maquiar, como que ela faz, festa A, festa B, como é que usa. E eu vejo que eles seguem. Então, às vezes, tem essas necessidades e esses desejos de serem referências ou de contribuírem para a sociedade. No caso do livro, eu vejo que essa moça, ela menos quer ser autoridade, mas ela quer contribuir, ela quer ter voz. Ela quer falar e que alguém escute aquilo que é importante para ela. Às vezes, a da maquiagem, eu percebo que ela quer que mais pessoas a sigam, porque ela quer audiência. E é legal também, mas eu percebo 2 interesses diferentes. Um é, eu quero colaborar, eu quero que mais gente leia, porque ler é tão legal. E no caso da maquiagem, que é o exemplo que me passou aqui, é um pouco, eu quero mais gente me seguindo, porque é um assunto de mais interesse.
E começam a surgir as oportunidades, né? Uma parceria, uma Exato. marca mandar uma maquiagem Exatamente. para ela testar. Isso é muito legal quando acontece, né? E é super ok. Mas sabe 2 pontos aí que é legal que você falou, André? Pegando o gancho do que a Fabi comentou também, que é o seguinte: existem 2 agentes aqui. Um agente é o criador de conteúdo, que é o conhecido como creator, da creator economy e tudo mais. E tem o influenciador digital, auto-intitulado influenciador digital. Olá, eu sou influenciador O digital. auto-intitulado é maravilhoso, É. porque ele se auto-intitula. Exatamente. Olá, aqui meu cartão, sou influenciador digital. O influenciador digital, que é estereotipado nesse estilo de vida, falando daquilo que veste, daquilo que come, da onde vai, Como a viagem que acordou. faz, como acordou, etc. Essa coisa mais de vlog. Geralmente fala de si, fala de si, fala de si, e as pessoas a seguem por algum tipo de aspiração. Nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa um dia, né? Já o criador de conteúdo, ele contribui para uma comunidade. E o TikTok, em especial, ele incentiva muito mais criadores de conteúdo. E tanto que eles chamam de creators mesmo. O YouTube também, creators. Até quem faz uma maquiagem para ensinar é mais um creator do que um influenciador. Perfeito. O influenciar é uma consequência da sua autoridade depois e do seu alcance, da sua audiência. No TikTok, as hashtags no TikTok são comunidades. Então tem a hashtag BookTokBrasil. Book de livro, toque do TikTok Brasil. Todo mundo que cria alguma resenha, algum review sobre um livro, usando essa hashtag, está contribuindo para aquela comunidade. Está contribuindo, está colaborando. E isso tende a ter maior alcance dentro do TikTok. Então, quando você entende a dinâmica do TikTok, que lá são sobre comunidades, e se você então cria um conteúdo contribuindo para uma comunidade, é o tipo de conteúdo que tem maior ressonância, que vai ter maior alcance, porque de fato você entendeu aquela dinâmica. Por isso que as trends no TikTok, quando você entra, você está contribuindo para aquela trend, para aquela tribo, para aquela comunidade que está todo mundo participando, se entretendo em cima daquilo. Então, eu vejo como tendência aí para todos os alunos ir mais pelo caminho de ser criador de conteúdo do que de ser o caminho de se auto-intitular ou querer ser influenciador. Influência, gente, é uma consequência. E todos nós somos influenciadores já, em menor ou maior grau. Então, assim, a gente, na nossa família, dentro da nossa família, a gente influencia de alguma maneira as decisões em menor ou maior grau. Então, ser influenciador deve ser uma consequência. Em primeiro lugar, você deve tentar contribuir para alguma comunidade. Isso vai te dar muito mais propósito para criar conteúdo e talvez você fique menos preocupado ou preocupada com os likes, com os comentários, com essas métricas de vaidade, vamos dizer assim. Que eu percebo muito, e lendo, né, e vivendo na prática, que é o famoso CTG, né? Você tem que ter gente na startup com um viés comercial, um viés tecnológico e um viés de gestão. Quer dizer, você precisa ter ali. E como que eventualmente, o empreendedor ele não tem essa multicapacidade. Então, às vezes, ele é muito bom na venda, na captação, no comercial, ou ele é tecnicamente muito competente, mas ele não consegue ser bom no comercial, e também tem a necessidade, à medida que você vai crescendo, de ter gestão de pessoas, de ter liderança. Jurídico, financeiro. E aí, como é que você vê, Jefferson, um empreendedor que teve uma ideia legal, que conseguiu passar por um processo de ideação joia, que de alguma forma fez lá seu MVP, validou, conseguiu ter o primeiro cliente, só que de repente ele olha e fala, agora eu preciso ter essa... E agora, atendo bem como? E ele falou assim, agora eu preciso de gente. Como é que as startups resolvem esse tipo de problema? Ele acha um sócio e dá a equity para ele? Ele contrata? Então, Como é que ele faz com que ele tenha um time que tenha capacidade de gerir essas áreas que ele precisa? E que são core. olha, tem mais do que 1001 respostas para isso, né? Cada caso é um caso diferente, mas muito do que acontece no início da startup é quem está à frente dela, o empreendedor, a empreendedora, 2 ou 3 pessoas, né? Os donos daquela startup, eles normalmente abdicam de um ganho econômico em outra atividade para estar ali. Tá. Então, aparentemente, parece que é sem custo, mas não é. Ele está abdicando de um custo econômico em alguma outra atividade. O que acontece Tem um trade-off ali, né? Tem, né? Porque tem uma expectativa futura, mas para isso acontecer, alguma coisa tem que pagar as contas hoje.
né? Por isso que é mais fácil, claro, você começar isso novo dentro de casa, né, ou na casa dos pais, do que depois. Numa Né? garagem, É, porque exatamente, do que mais as velho. responsabilidades são menores. Exatamente. Né? Mas o fato é, invariavelmente, alguma hora vai esbarrar nisso. Que é, eu preciso de capability nova dentro da minha startup que eu não tenho. Aí você vai ter que contratar. Então, ambientes, incubadoras de startups, ambientes como o Nexus, que a gente cria a possibilidade de oferecer esses conteúdos para que as empreendedoras e empreendedoras possam absorver. Mas vai chegar uma hora que ela vai precisar daquela escala ali dentro. E para criar aquela escala ali dentro, significa dizer que ela vai ter que contratar alguém. E aí vem o perfil que a Flávia falou, gente que gostaria de trabalhar com isso, que tem esse interesse em estar trabalhando numa startup e não numa grande organização, porque são modelos de negócio muito diferentes, etc, etc, mas vai existir a necessidade da startup de poder ter um fluxo de receita para poder bancar o custo desses profissionais, dessas novas capabilities que você está trazendo para dentro da organização. Então, tá tudo atrelado, né? É aí que chega o ponto, muitas vezes, e é o que a Flávia falou. Você vai tentando fazer isso de várias formas, só que às vezes chega numa situação que o degrau para ser subido, né, de escala, É alto. é tão grande que aí não tem jeito. Você vai precisar de alguma forma de financiamento, alguma forma de parceria, de sociedade, é o exemplo que a Flávia deu, né? E é interessante quando boa parte disso está acontecendo porque existe relação sinérgica. Porque, no caso, no exemplo que a Flávia deu, a empresa tem a agregar no fluxo de caixa da NIC e a NIC vai agregar no fluxo de caixa da empresa. Entende como uma decisão de investimento aí é mais complexa para a empresa? Porque ela tem duas expectativas para serem realizadas. Que é diferente de um investidor que fala assim, eu vou te trazer clientes. É diferente disso. Não Né? cai nesse papo furado, não. Estou generalizando aqui. Claro, né? claro. Mas porque no fundo é o seguinte, é a paixão de quem está na frente, é o que a gente sabe de qualquer M&A, de qualquer empréstimo, né? Quem está te tomando dinheiro quer que você esteja comprometido 24 horas por dia com o sucesso daquela organização. Quando você fala de M&A, Jefferson, é um outro ponto. A gente está falando de startup, mas é inevitável a gente tocar nisso. A gente percebe que todo o mercado um pouco mais maduro vai vivendo uma fase de consolidação. Isso. Então a educação tem vivido um pouco esse cenário, grandes players comprando, não sei como é a saúde, mas em que momento que o empreendedor decide, não, vou vender. Eu acho que vale a pena eu ceder, entre aspas, a essa pressão, a essa consolidação. Mas depende, tem dois momentos. Então, Pode ser o momento onde eu preciso de capital, né? Por exemplo, os motivos que a Flávia deu, né? Preciso escalar agora, preciso mudar, ou acabou o dinheiro, mas eu acredito na minha ideia, eu preciso trazer um sócio com dinheiro para poder ganhar mais um ano, e um ano o negócio vira. Tem várias formas. E aí a gente faz um novo acordo de acionistas aqui e você entra na empresa. É diferente do desinvestir. Ou o empreendedor, de alguma maneira, chegou no preço dele, de alguma maneira? Ou Não necessariamente? não, porque assim, de novo, é tão variado quanto as pessoas são diferentes. Porque, por exemplo, o sonho da Flávia e do Felipe, quando montaram a NIC, era um. No dia que eles realizarem esse sonho, vai chegar num ponto de maturidade que eles podem falar, bom, realizamos. Quais são os nossos próximos sonhos? E aí tem muita gente que pode olhar e falar, olha, como eu te falei, é muito variado. A pessoa pode olhar e falar, olha, eu lembro, já conversei com startup, que eu falei, e aí, qual que é o teu sonho? Meu sonho é fazer um IPO na bolsa. Eu falei, essa eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu falei, mas que diabo de sonho é esse? Fazer um IPO na bolsa. Isso daí, na verdade, é um resultado de um trabalho. Exatamente, entendeu? Então depende. Focado na coisa errada, né? Você falou daquela questão do propósito e a Flávia falou na questão da paixão. Então tem um momento onde se realiza e você pode chegar à conclusão que para aquilo chegar no mundo e continuar, a melhor coisa é você desinvestir do negócio e deixar uma outra organização tocar aquilo para frente. E aí, quem sabe você pode pegar aquele recurso e você tem uma outra ideia interessante, você já aprendeu o caminho. Porque não deixa de ser um... Dividir o equity da empresa não significa que você vai deixar de ter autonomia e estar liderando a empresa, né? O ponto de vista da NIC sobre esse aspecto a gente sempre deteve 100%, agora eu abri mão de 5%, né, do equity da minha companhia, mas a gente entende que para profissionais extraordinários do mercado, eu tenho que ter um equity de reserva para esses caras, porque quando eu encontro um profissional esse é um ponto fora da curva, eu vou dar um share de participação para ele, eu preciso dar. Então, qual que é a nossa mentalidade? Assim, eu fundo a empresa com 100% dela.
À medida que eu vou trilhando os meus caminhos, eu posso entender o seguinte: estou encontrando profissionais excelentes no mercado, eu posso dar participação para Tem que eles. deixar um pool reservadinho ali, né? Exato. Aí eu posso ter um smart money, foi o primeiro passo que nós demos agora. Eu tenho um smart money, um investimento pequeno, com um alto processo de parceria. Aquela questão de possibilidade futura de ganho que vocês colocaram aqui, olha, me dá um equity que eu vou te dar, não sei quanto de venda, eu tenho contratos assim, mas o meu contrato ele só é efetivo a partir do momento que eu receber a venda. Então, olha, quando a gente chegar no ARR, que é uma receita anualizada, né, a gente faz a conversão. Então, é um ganha-ganha. Se você realmente. Você faz uma conversão direito de compra. Então, você pode ganhar 3%, 5%, uma vez que você gerou a venda para mim. Agora, eu vou assinar um contrato, eu vou dar um share de participação Isso. antes, aí realmente, como o Jefferson falou, cara, sai fora dessa porque Talvez seja um dos grandes pontos importantes de um ambiente como a Nexus, né? Que é dar esse suporte jurídico, que dá esse aconselhamento para os empreendedores, de dar, Isso. ser ali uma pessoa que vai dialogar sem estar intrinsecamente envolvido no interesse do negócio. Isso. Então, meu papel aqui é ser um mentor do projeto, mas eu não estou envolvido, não é dinheiro meu que está aqui. E outra Isso coisa, é fundamental. quando você cria um ambiente desse, né, que a Flávia falou no início, na definição de startup, tinha tecnologia envolvida e tinha inovação. Por quê? Você cria uma proposta de valor, tem mais chance de criar uma proposta de valor diferenciada no Perfeito. mercado. Mais diferenciada de que outras soluções, porque é mais difícil fazer com essas duas coisas. Então, quando você cria um ambiente de inovação que a gente atrai várias startups que têm essa cabeça, que têm empreendedores e empreendedoras, a gente também cria um pool de outras pessoas que estão sofrendo no mesmo momento que aquela empreendedora está naquele momento. Então tem mais gente para você trocar figurinha, trocar ideia, você aprende coletivamente mais rápido. Esse é muito do segredo, né? Nós estamos agora no 23º, 24º batch, né? E quando a gente chegou, né, a Nick era uma das empresas que estava incubadas, né? Junto com elas tinham mais ou menos 59. Hoje a gente já subiu esse número para 90 e a gente está caminhando na direção de chegar a ter 600 startups incubadas. Não é uma coisa de um dia para outro, mas a gente aumenta a escala. E aí eu preciso de mais mentores, mais jurídicos, mais financeiros, mais tudo isso que ajuda, mas ao mesmo tempo eu crio um pool maior de empresas, né, que estão vivendo aquela situação, eu atraio mais capital para estar perto, né, porque existe uma escala interessante ali, mas na verdade é um ambiente criado para fazer isso. Isso explica, é meio que o ovo e a galinha, né, porque assim, a taxa média de sucesso de uma startup no mercado é 10%. Então, de cada 10 sonhadores, um vira o fluxo de caixa perene, escalonável, né, que deu certo, né? A taxa que a gente tem na incubadora hoje é de 2/3, né? Então, de cada 10, 6 ou 7, né, dependendo, né, do ano, dão certo. Então, isso tudo se retroalimenta. Matematicamente falando, você aumenta em 7 vezes a sua chance, é espetacular isso. Né? Em uma vez. Só que coloca isso ao longo de 10 anos, aí são juros compostos. Porque isso vai dar filhotes e vão crescer. E uma outra coisa interessante aí para a região, né? A Nick começou aqui. É isso, eu né? posso que eu ia perguntar. Dentro da incubadora, não começou aqui, mas optou, começou a criar os relacionamentos aqui, a sua cadeia de fornecedores aqui, a Nick está crescendo aqui, etc e tal. Então, assim, a chance É pouco provável que a Nick monte a sua sede fora de São José. até que tem uma lógica de mercado que exija isso. Mas, assim, pensa na quantidade de empresas. Então, no fundo, o que a gente está ajudando a criar é atrair brasileiras e brasileiros de vários cantos do Brasil para São José dos Campos, porque eles veem aqui um ambiente de prosperar. E aí, o que é interessante? Na hora que a gente escolhe uma nova startup, eu tenho a Nick na cabeça. Que pode ser uma startup que tem uma solução que pode ser interessante para a Nick. Ou, às vezes, vai ter ali um empreendedor ou empreendedora que, às vezes, o sonho dele não deu certo, mas, eventualmente, a Nick é alguém que já está no métier, ele pode encontrar emprego em uma outra startup, enfim, já vai gerando as questões. Ser, eventualmente, esse profissional que você falou, achei aqui uma pérola, que é um profissional espetacular e que eu quero trazer ele para minha companhia como sócio, vou dar equity para ele. Quer dizer, tem vários modelos onde gente boa se reúne, né? Isso é fundamental. E quando a gente tem um parque tecnológico por trás, esse modelo ele se retroalimenta. Porque para ter um ambiente propício para a inovação,
você precisa muitas vezes, por mais que a gente esteja trabalhando com tecnologia, existem pessoas por trás idealizando todo esse processo. Então, o que eu vejo que acontece aqui em São José dos Campos, com toda a participação e todo o processo que o pitch, né, desenvolve esse mercado para nós, é, isso deixa muito mais fácil a gente conseguir encontrar profissionais, atrair profissionais, para que a gente consiga gerar essas conexões e esses relacionamentos de forma que sejam sustentáveis para o meu modelo de negócio. Quer ver um exemplo legal? Tinha uma época que a gente estava com muita dificuldade em estruturar a minha esteira de desenvolvimento, porque eu comecei a escalar meu time de desenvolvimento e tinha tanta tarefa, estava todo mundo perdido, eu não sabia o que cada um estava fazendo. Aí eu entrei em contato com o time do Nexus, eu falei assim, ô Alex, ô Ale, tô com esse problema aqui, me ajuda? Falou assim, Flávia, o Luiz da Fleet, que é uma empresa de logística, que também, né, estava ali no pool de empresas do parque, ele passou pelo mesmo problema. Quer conversar com ele? Sim. Troca uma ideia, para ver o que vocês conseguem, né, entender. Aí eu liguei pro Luiz, a gente se conversou, tal, que não sei o que, ele falou, Flávia, eu encontrei um CPO, que é um Chief Product Officer as a Service, que é um cara que tem um tremendo estofo de mercado, que já atuou em diversos Demanda, olha só. sob demanda. E ele me ajudou a resolver o meu problema. Conversa com ele, dá aqui o contato. Conversei lá com o Leandro Miranda, trouxe para ele e falou assim, Flávio, olha, vocês estão com esse problema, outras empresas já tiveram esse problema, resolve assim, resolve assado. E a gente entendeu que era um modelo sustentável para nós. Eu ter profissionais altamente experientes, mas para eu contratar ele para minha empresa, hoje não faz sentido para o meu caixa, né? Para contratar profissionais Uhum. altamente especializados no mercado, mas são profissionais que nos apoiam e não faz a gente reinventar a roda, faz a gente correr mais rápido, porque ele entende, falou assim, olha, esse problema que vocês estão passando, então a gente tem esse modelo para vendas, eu tenho esse modelo hoje mais com foco em CTO, né? Então, eu resolvi o Interessante. produto, então eu consigo, porque são profissionais que vêm, dão uma consultoria pontual, atuam a gente a desenvolver um determinado modelo, e eu não fico gastando energia, porque assim, a gente tem uma mentalidade que startup pode errar, mas eu não tenho fôlego para errar. Então eu tenho que aceitar o erro, mas eu tenho que errar rápido, corrigir a rota rápido. Que é eu tenho meus desafios aqui no colégio é muito a construção e a manutenção de uma cultura adequada e um olhar de futuro, né? Então tá olhando sempre para frente. E a gente tem evoluído dentro da nosso ciclo de vida a governança do colégio. Então, a gente está caminhando, por exemplo, um modelo de um conselho consultivo, não um conselho administrativo, que daí diminui muito a gestão dele, mas e buscar é uma forma interessante de ter conselhos muito bons, de gente muito experiente, que vai se dedicar a você, mas eles não precisam estar com você o tempo todo. Então esse conselho consultivo que a gente vai construir tem esse papel, e a gente está buscando meio que a dedo pessoas no mercado dentro de áreas muito específicas, que falam assim, em que área aqui que eu preciso caminhar e que talvez eu precise de aconselhamento, uma mentoria. E aí você vai convidando essas pessoas, na hora que você vê, você vai pagar por algumas horas por bimestre para essa pessoa, vai ler seus relatórios, você vai fazer as perguntas, ela vai gastar um tempo, que também é uma ilusão achar que ele vai só vir na reunião e vai resolver com uma vara mágica, um conselho mágico. Então ele tem que se envolver, esse conselheiro, no sentido de tá aqui nosso problema, tá aqui a nossa operação, estuda ela, esse é o problema que eu quero resolver, eu preciso de conselhos nessa área. E aí a gente vai montar esse comitê, esse conselho consultivo, que vai ajudar muito o colégio a crescer, que é muito na linha do que você fez de um CPO as a Service, né? Que é ter pessoas muito competentes, com grande experiência, que seria inviável trazer como sócio, seria inviável contratar, nem teria o que ele fazer o tempo todo, ele não viria para cá, Sim. mas ele acha muito legal poder ajudar uma escola inovadora, uma escola boa, e ele retribui um pouco para a sociedade e ainda recebe relativamente bem. Fechou para os dois. Então, eu acho que cada empresa vai vivendo uma fase de governança, de modelo de gestão, que faz com que eu jamais pensaria nisso 7 anos atrás, e talvez deixar de pensar isso hoje seja errado. Hoje é o momento certo de pensar E isso. pode ser que exatamente, porque vai chegar uma hora que a Nick vai ter uma escala tal que ela vai precisar contratar o CTO. Pronto, Entendeu? exatamente. Mas é tudo uma questão de tempo. Ter flexibilidade para enxergar qual é o tamanho da sua dor e quanto que você precisa investir para resolver aquela dor, né?
E, professor, acho que tem uma coisa legal, que, por exemplo, nem sempre você vai contratar um profissional desse para trazer outros profissionais, mas pensa o seguinte, a gente tem que olhar para nós, empreendedores também, e entender que enquanto a empresa cresce, você também precisa crescer com ela, e existem competências Perfeito. que muitas vezes ao longo da tua trajetória você não tem. Você começou a fazer, vamos olhar para um profissional técnico, ele começou a atuar dentro de uma empresa porque ele dominava muito fazer o desenvolvimento de software, ele sozinho, ele fazia muitas coisas, ele tem um pleno domínio daquilo. E agora que ele tem uma equipe e precisa coordenar pessoas, precisa montar planejamento estratégico, roadmap de produto, são outros desafios. Então, acho que a gente tem que olhar para as pessoas que a gente está trazendo, mas a gente também tem Tem que que ter olhar pra gente. uma autorreflexão e falar assim, olha, isso é uma tarefa diária. Porque você tem, à medida que a sua empresa cresce, você cresce, e as pessoas que estão junto com você crescem com você, inclusive você mesmo. É porque você tem que dar. Não é só dar o exemplo, mas é que se você não buscar se aperfeiçoar, a empresa morre. Porque que no fundo, né, Flávio, eu acho que todo empreendedor que está nos ouvindo, a dor e o desafio do empreendedor é muito solitário, né? Porque na hora que você deita ali no travesseiro, mesmo que você tenha sócios, a decisão que você toma no dia seguinte impacta em muita gente. É isso. Então são muitas pessoas que trabalham na empresa, são muitos os clientes. Aqui no Planck passam por dia 1.000 pessoas. Então toda decisão que a gente toma tem um impacto muito grande. E essa uma pessoa tem mais 2 ou 3 que moram junto, então a gente está falando de 3, 4 mil famílias. A gente, quando monta o nosso calendário letivo, de certa forma, eu estou dizendo para as famílias que feriado ele pode viajar, que feriado ele não pode viajar. O calendário de provas que, se uma vez o Edgar Morin, que é um grande educador francês, falou assim, olha, as famílias não sabem, mas quando matriculam o filho numa escola, está refém do calendário letivo da escola. Que horas acorda, que horas viaja, qual calendário de prova, calendário de eventos, Onde vai morar? onde vai morar. Então a escola tem um papel muito forte. Então as decisões que a gente toma, e por isso que a educação executiva está crescendo tanto, né? A necessidade de muitas vezes reciclar ali os executivos, reciclar os empreendedores é fundamental. E estão surgindo até startups desta área por percebendo uma dor no mercado. Pessoal, nosso papo aqui tá muito bom. Eu espero que vocês que estão nos assistindo consigam fazer a regra de 3 ali, a proporção entre os exemplos que a gente citou aqui, o exemplo da Nick, o exemplo do Planck, a experiência do Jefferson no pitch, e faça uma associação com a sua empresa, com aonde você trabalha, a área que você atua, e perceba que as decisões e os processos são muito semelhantes, e independente da área, as dores são muito próximas, e exige paixão, exige determinação, exige muito respeito pelo cliente, exige muito respeito pela família que está sonhando junto com você, com respeito com sócios, respeito com a sociedade. Eu me sinto muito responsável pelo que está acontecendo no colégio, em ponto de vista de impacto na sociedade. E o que você colocou, Jefferson, que eu acho que é um dos pontos mais importantes do pitch, que é construir na nossa região realmente um potencial de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de impostos, de qualidade de vida. Porque na hora que você passa a ter um monte de empresa resolvendo dores, e aqui, isso melhora todos os serviços. Porque todo mundo vai subir o sarrafo, todo mundo vai querer cada vez mais o botãozinho rápido, o acesso rápido, a qualidade rápida, e é assim que a gente transforma uma cidade, é assim que a gente transforma um estado, é assim que a gente transforma um país. A gente já está nos nossos minutos finais, eu queria pedir para vocês, que conselho que vocês dariam, Flávia, que conselho que você daria para um empreendedor, para uma pessoa que sonha em empreender, você nessa trajetória, e para o Jefferson já ir pensando, que conselho que você dá para um estudante, Jefferson, um aluno nosso do colégio, que fala assim, poxa, eu gostaria de empreender. Então, começar com você, Flávia, falando com os empreendedores, e vou deixar o Jefferson dando um recado aí para os estudantes. Bacana, eu acho que assim, quando a gente decide empreender, a maior competência que a gente precisa ter é resiliência. Porque a vontade de desistir, de abandonar o barco, de sair correndo gritando, às vezes é diária. Porque você está enfrentando desafios que existe um motivo para você estar fazendo aquilo ali. Porque é difícil. Se você está sendo inovador, se você está sendo disruptivo, se você está querendo fazer diferença no mercado, não é todo mundo que é capaz de fazer. E você vai enfrentar muitos problemas. De todas as ordens, de todos os tipos, de todas as cores. E o que faz a diferença de um produto dar certo
e de um produto não dar certo é a capacidade que a gente tem de ser resiliente. Aceita quando você erra, coloca a mão na cabeça, pensa, reflete, corrige a rota, respira fundo e mantém sempre firme no propósito. Eu acho que uma coisa que a gente não pode fazer é desistir de todo o projeto que a gente está vivendo. E hoje, por exemplo, no final do dia, o que paga a gente de verdade, né? Aqui em São José, nós já atendemos mais de 400 mil pessoas pela nossa plataforma. Hoje no SAMU, se a gente acionar o SAMU e não soubermos falar a localização que a gente está, o SAMU consegue saber a nossa localização em tempo real pela plataforma da NIC. Então, assim, o resultado no final do dia, quando você tem a paixão e sabe transformar ela em dinheiro e não desiste no meio do caminho, independente das dificuldades, com todo respeito à família, aos colegas, a quem vem lutar essa luta junto contigo, clientes, funcionários, etc., é porque no final do dia a gente está fazendo a diferença de verdade. Teve muito paciente que teve acesso à saúde aqui, que teve o seu exame feito no prazo e que não teve, de repente, um agravamento de um câncer, porque a gente não desistiu dessa briga, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Quando você tem um propósito legal ali, vale a pena. Nossa, o seu olho brilha quando você fala disso. Muito legal. Jefferson, para os nossos jovens futuros empreendedores. Vão ser estagiário lá na NIC, né? Legal. Galera, ó, vamos aprender bastante aí, estudem bastante, porque tá rampando aqui. O ponto, na verdade, a brincadeira é essa, mas o ponto é exatamente esse. O que é importante vocês saberem? Empreender é uma escolha de carreira, né? Existem várias formas como você, estudante, pode se realizar profissionalmente. Você pode querer fazer um concurso, ser um servidor público. Você pode querer trabalhar numa grande empresa. Você pode querer ser um cientista, um pesquisador. Você pode querer ser um empreendedor. É um caminho de carreira que vão ter as suas coisas legais, as suas coisas complicadas. A Flávia de cara falou os dois, né? Que existe a possibilidade de você expressar um propósito, deixar a sua diferença no mundo, que talvez só um artista tenha, né? Por outro lado, exige muita resiliência, porque a gente está muito acostumado a ser vendido as grandes histórias bonitas de sucesso, mas o dia a dia, o trabalho, a complexidade, etc., é longo prazo. A resiliência que vai fazer você um dia chegar nesse momento de apoteose, como a Flávia acabou de escrever aqui para vocês. Lembra uma outra coisa, existem vários caminhos para você fazer um caminho de empreendedorismo, né? Hoje, graças a Deus, a gente está numa cidade que tem muitas startups. Então, vocês vão ter a chance, fazendo uma faculdade aqui na cidade, depois de ser estagiário em alguma startup dessa. Ou seja, é legal você poder experimentar, ver de perto, conversar com pessoas que estão fazendo negócio, conversar com pessoas que estão trabalhando em startups para ver se aquele é um caminho que bate com você. E lembra, é um caminho que, à medida que você ganha experiência e maturidade num desenho profissional, lá na frente você vai conseguir poder ter aquela ideia, mas não necessariamente você vai ter essa ideia assim que você se formar na universidade. Não tem regra, pode ser que sim, pode ser que não, mas é um caminho de carreira e nada como você ter a chance de poder ir experimentando ele, né, desde novo, né, desde os projetos, né, aqui no Planck de empreendedorismo, de começar a ver se aquilo bate contigo, né? O outro dia uma aluna me perguntou, faço administração ou veterinária? Lá na frente eu quero empreender na área de veterinária. Eu falei, qualquer um dos dois caminhos vai dar certo, né? Porque você sabe aonde você quer chegar. Por onde você vai trilhar, aí é uma escolha muito pessoal. É aquela máxima, né? A gente escreve o sonho a caneta e o caminho a lápis. É isso aí. Então a gente vai... É aqui e aí a gente vai ajustando. Olha, Flávia, foi um prazer ter recebido você aqui. Jefferson, já é de casa. Obrigado por estar aqui mais uma vez. É um prazer enorme. Eu acho que foi um bate-papo rico. E eu espero que a gente tenha colaborado com você que assistiu. Deixa aqui seu comentário, compartilha, manda o link para alguém que você acha que vai ser bacana ouvir o que a Flávia teve para dizer, o que o Jefferson comentou, o que eu falei aqui um pouquinho, complementando. Mas o mais importante é que eu sempre falo nas minhas aulas, Jefferson e Flávia, que vai ter momentos que você vai ter que decidir pelos seus valores ou por mais dinheiro e que a gente sempre tenha processos éticos, que a gente sempre opte pelo caminho do trabalho, que a gente sempre opte pelo caminho do respeito, que a gente sempre opte pelo caminho de acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, porque eu não conheço ninguém, e olha que eu conheço gente nessa vida, que tenha se arrependido de ser correto, ou alguém que tenha se arrependido de ter trabalhado ou de estudado.
Nunca aconteceu, Jefferson. Nossa, estudei muito para a prova e fui bem, tô arrependido. Não, não existe isso. Existe o puxa vida. Se eu tivesse dado um pouquinho mais, eu ia melhor na prova. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, eu passava no exame. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, eu conseguia aquela vaga. Então não existe arrependimento do esforço. Existe o arrependimento de não ter se esforçado. Então vamos nos esforçar sempre, seja aquilo que você faz, que você coloca o seu nome embaixo, pode ser uma empresa, pode ser uma prova, pode ser um trabalho, pode ser uma redação. Tem o seu nome, faz com capricho, faz com cuidado, faz de forma ética e faz de forma transpirando, porque você não vai se arrepender nunca. Gente, muito obrigado por estarem aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau, pessoal, obrigado.